寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。 Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação ou eu aviso qual vai ser o próximo vídeo. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no canal toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição as últimas 5 teorias, beleza? E quem puder dar aquele apoio logo no início, eu agradeço. E bem como vocês estão vendo, a teoria de hoje é: e se o Japão tivesse se rendido junto com a Alemanha? E essa teoria não é uma teoria minha, e sim a teoria de um inscrito. Perdoe, demorei, né? Mas enfim. E bem, para quem não conhece o quadro de teorias, eu pego fatos que poderiam ter dado certo, aí eu moldo de uma maneira plausível para que nossa teoria ocorra. Nada assim, aconteceu porque eu quis, entende? E eu também sempre pego os 3 fatos mais importantes mundialmente falando: Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria e por último as conclusões, beleza? Mas enfim, sem enrolação, que eu já enrolei demais, vamos direto ao vídeo. E só dando aquele breve contexto, né, quando a Alemanha se rendeu no início aí de 1945, o Japão ficou ainda mais um belo tempo aí na guerra. E isso fez com que os Estados Unidos acabassem invadindo ilhas por ilhas, mas ao mesmo tempo também, durante a Conferência de Yalta, né, os americanos falaram para os soviéticos que se eles declarassem guerra ao Japão, eles poderiam ficar aí com alguns territórios na Ásia. Então, quando o Japão estava ali para se render, a União Soviética invadiu a Manchúria e a parte norte da Península Coreana, e os Estados Unidos aí acabou nucando os japoneses 2 vezes. E isso que aconteceu? Isso acabou resultando, né, na União Soviética ocupando a Manchúria, servindo de base para os comunistas, e eventualmente, né, os comunistas aí chineses virando a guerra civil a favor deles. E depois resultou na Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã, enfim, o resto aí vocês já sabem. Mas principalmente também no Tratado de Não Proliferação aí de Armas Nucleares. Então, meio que, né, e hoje temos o mundo que temos. Mas como é que seria se o Japão tivesse se rendido junto com a Alemanha e os Estados Unidos não tivessem conseguido nucar os japoneses a tempo? É isso que nós vamos ver a partir de agora. Então, ok, o Japão se rende e aqui temos alguns pontos já. A União Soviética não iria ocupar a Manchúria justamente porque ela só ocupou porque ela invadiu. Então eu acredito que os Estados Unidos ia fazer com que o Japão devolvesse a Manchúria formalmente para a China, junto com as indústrias e coisas do tipo, o que não iria agradar em nada a União Soviética. Porém, a União Soviética iria ainda ficar aí com a metade da Península Coreana. Então, com isso, pode até mesmo mudar o curso da Guerra Civil Chinesa, né? Porque os nacionalistas do Kuomintang vão ter indústria pesada criada pelos japoneses, vão ter armas ali abandonadas pelos japoneses, inteligência. Então, o Kuomintang aí vai poder liderar, e sem contar que ele já vai começar com, entre aspas, né, um território já totalmente tomado por eles, em vez, né, de já ter um território tomado aí pelos comunistas. E com isso, né, poderia mudar o curso da Guerra Civil Chinesa, e vamos supor aqui que os nacionalistas acabem ganhando, né, em decorrência a isso. E sem contar, né, que o fato do Japão também não ter prolongado a guerra na China e fez com que o governo aí do Kai-shek tivesse uma certa moralzinha e também não ficasse tão desgastado militarmente, politicamente e economicamente. Lógico que a China ia estar em pedaços, mas querendo ou não, isso ia fortalecer um pouco a rendição do Japão mais cedo. Então, a questão já da Coreia nós não vamos alterar.
né? Porque a União Soviética também iria ter outros problemas ali, como na Europa, então eles iam colocar o Kim Il-sung ali e tal. Ok. E como é que ficaria a Guerra das Coreias? A partir daqui nós já temos uma bifurcação. Vamos lá, temos o final 1 e o final 2. O final 2 talvez eu acho que seja o canônico, mas vamos aí de final 1. Pelo fato dos Estados Unidos não ter nucado o Japão e ter visto aí a questão aí da Guerra das Coreias, lembrando que a China, nesse caso, mesmo sendo nacionalista, estaria neutra, eu acredito que, apesar de tudo, a União Soviética iria estar ajudando e muito aí Pyongyang, né? E não só Pyongyang, mas como o Vietnã, né? Que o Ho Chi Minh já se fazia presente. Então, de certa forma, o comunismo na Ásia ainda iria existir. Só que aqui tem um porém, como ninguém nunca viu o poder de uma bomba nuclear de fato, né, e apesar da União Soviética também já estar correndo atrás da nuke dela, os Estados Unidos, vão supor aqui que eles já tinham deixado posicionado aí ou nas Filipinas, ou então em Taiwan, por exemplo, e isso poderia, né, fazer com que fosse mais rápido dos Estados Unidos nucar a Coreia do Norte. Então, eu acredito que, vamos supor que nesse final, que não é o final canônico na minha opinião, os Estados Unidos acabem nucando a Coreia do Norte, acabem nucando Pyongyang, e de certa forma aí o mundo ia ficar horrorizado, né? Porque seria algo mais como televisionado, mais documentado, e até mesmo os Estados Unidos poderiam acabar se chocando com os efeitos aí. E também ficaria extremamente ruim, né? Porque um país do tamanho dos Estados Unidos acabar nucando a Coreia, né, que é extremamente menor que os Estados Unidos, poderia causar uma repercussão negativa até mesmo dentro do próprio Estados Unidos e dentro aí dos próprios aliados aí dos americanos. Mas tem um pequeno porém aqui também. O que seria esse porém? Seria que a União Soviética não iria revidar. O porquê que a União Soviética não iria revidar? Porque a União Soviética até poderia pensar em atacar Seul, mas não iria compensar, porque querendo ou não, os Estados Unidos já tinha mais nukes ali e já tinha mais testes que a própria União Soviética. Então, não iria compensar para o Stalin começar uma guerra nuclear, uma vez que ele poderia usar, né, essa questão aí de Pyongyang ser bombardeada, né, como uma propaganda, olha que os imperialistas fazem, coisas do gênero. Então meio que as coisas poderiam repercutir extremamente de um modo negativo aí para os Estados Unidos. E os Estados Unidos até poderiam inventar, falar que não, nós estamos isso para prolongar, não prolongar, né, a guerra da Coreia, não transformar isso em uma guerra mundial. Então essa desculpa não ia colar e o que iria acontecer é que a corrida armamentista por bombas nucleares provavelmente iria aumentar e muito. E não só a questão da União Soviética, provavelmente a União Soviética iria liberar a Alemanha Oriental, Polônia, Ucrânia, a Ucrânia teoricamente já tinha, né? Mas enfim, Belarus, e isso o Ocidente também, né? Europa Central, Alemanha Ocidental, Itália, e com isso, não ironicamente, em vez de um tratado de não proliferação das armas nucleares, eles iriam basicamente ficar em choque e eles teriam que pensar, ok, se causou esse estrago inteiro, eu preciso ter a minha, porque se eles atacarem eu tenho como revidar. E isso, não ironicamente, poderia aumentar, né, uma corrida nuclear, né, justamente para que eles possam usar isso como defesa ou dissuasão. E talvez nem só isso, mas talvez até mesmo o próprio Brasil poderia ter uma bomba nuclear, né, justamente porque os Estados Unidos poderia pensar, um país grande como o Brasil tem um vasto território, dá para usar alguns lugares aí de teste e tal. Então eu acredito que atualmente teriam muito mais países aí com bombas nucleares, né, do que países sem bombas nucleares. Então, Índia, Paquistão, Israel,
Eu não acredito que países do Oriente Médio teriam, talvez, muito talvez, o Irã já poderia estar tentando planejar uma nuke, talvez no tempo do Shah, mas, né, eventualmente ele ia cair e essa nuke ia passar para o governo do Ayatollah. O Saddam Hussein, talvez, o Iraque talvez poderia ser o segundo país a ser nukado, uma vez que o próprio Saddam poderia blefar de tacar uma bomba no Irã e invadir o Irã e fazer propaganda, demonstrar poder, então provavelmente o Iraque talvez seria o segundo país bombardeado aí no mundo, tá? E depois disso sim que poderia ter aí algum tipo de tratado de não proliferação e coisas do gênero, tá? E atualmente, né, o mundo estaria em caos, 2 países nucados, talvez o Iraque seria a gente nem ouviria falar de Saddam Hussein, então o Iraque talvez seria um país xiita, totalmente aí alinhado aí com as políticas do Irã, do Ayatollah. Então com isso, né, o mundo aí mudaria muito, porém a China continuaria nacionalista e talvez teria uma nuke. Eu digo talvez por quê? Porque a União Soviética não iria gostar de ter um vizinho ideologicamente oposto com uma bomba nuclear do lado deles. Então, provavelmente a China iria acabar abdicando da bomba nuclear, né, alegando que estaria sob proteção dos americanos. Os japoneses talvez, né, não nem pensar nisso, né, uma vez que eles viram o estrago na Coreia e pensaram que no país deles poderiam ser igual, uma vez que lá tem terremoto, tsunami e qualquer tipo de abalo sísmico pode acabar resultando em um desastre, né? Enfim. Então, ok, né? O mundo estaria meio que tipo uma tensão nuclear até os dias de hoje, mas vamos retornar. Agora vamos para o final canônico. Como seria se a Coreia do Norte não tivesse sido nukada, né? Mas ao mesmo tempo os Estados Unidos tivessem a nuke? Ok, os países eles iriam ver uma bomba nuclear não como uma bomba nuclear, porque os testes iriam ser em ilhas desabitadas, desertos, então eles não iriam realmente ver como era o estrago, né? Pessoas, casas, todo mundo sendo varrido, radiação, terra infértil talvez. Então, provavelmente, eles iriam pensar que sim, é uma bomba extremamente forte, é uma bomba perigosa, mas eles não iriam ter essa noção. E já nessa questão da Coreia, a Guerra das Coreias talvez poderia se prolongar um pouco mais, uma vez que eventualmente a União Soviética poderia acabar mandando mais reforços, lembrando que a China vai ser neutra. Então, de certa forma, aí, um conflito entre soviéticos e americanos e um jogar bomba nuclear diretamente no exército um do outro ia ser uma terceira guerra mundial logo em seguida. Então eles iriam ficar na deles, provavelmente eles não iriam se nucar. Então isso também poderia fazer com que os países não tivessem uma noção da dimensão do poder. Mas eu acredito que eventualmente o Tratado de Não Proliferação poderia acabar chegando nos anos 60 ou nos anos 70, né? Por se tratar de uma bomba extremamente forte, então quem tem, quem não tem mais. Então eu acredito que seria basicamente isso e os estudos sobre bombas nucleares, de devastação, radiação, efeito nas pessoas, décadas depois, ninguém teria conhecimento, mas também ninguém queria basicamente ser o primeiro a testar e ser o primeiro a tomar. O porquê? Porque as pessoas poderiam pensar, os políticos, pô, e se eu jogar isso daqui em alguém e causar aí um estrago inimaginável, de proporções gigantescas, enfim, e não ter um fim, né? Tipo, ia acabar disparando até, né, acabar o mundo, quase que literalmente, igual o que o Oppenheimer temia. Então eles poderiam acabar ficando nisso. Alguns físicos nucleares também poderiam acabar, como eu posso dizer, desmotivando, né, usar uma bomba nuclear como arma. Também alguns militares até poderiam pensar, não vou usar isso porque
pode afetar minhas tropas, eu não quero meus soldados voltando aí mortos por fogo amigo. Então, lógico que, né, ninguém ia voltar, mas eles não iam ter esse conhecimento. Então, hoje, né, os países provavelmente sim teriam bomba nuclear. Não todos, porque poderia parecer algo meio bem desinteressante, mas assim que provavelmente eles tivessem uma noção com estudos atualmente, aí sim eu acredito que os países poderiam tentar correr através da ilegalidade para cada um ter sua nuke, mas aí até então meio que eles também não iriam tentar a sorte de entrar em guerra com um país que tenha uma bomba nuclear, justamente porque eles não iriam saber o efeito. E quando você não sabe o efeito, quando você não está preparado para o que vem, o medo psicológico aumenta 300 vezes. Beleza? Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa teoria. Inscrito que me pediu, desculpa a demora, mas eu fiz. Comentem aí o que vocês acharam, comentem aí o que vocês acrescentariam, o que vocês removeriam. Comentem aí a teoria de vocês, eu demoro, mas eu faço. Beleza? Enfim, quem puder dar aquele apoio, eu agradeço. Quem puder ver os vídeos tanto do card quanto da descrição também, eu agradeço. Minhas redes sociais vão estar aqui na bio também. Beleza? Enfim, falou e fui!